Para hoje nós temos Lima Barreto. A lição de violão. Como de hábito, Policarpo Quaresma, mais conhecido como Major Quaresma, bateu em casa às 4h15 da tarde. Havia mais de 20 anos que isso acontecia. Saindo do arsenal de guerra, onde era subsecretário, bongava pelas confeitarias algumas frutas, comprava um queijo, às vezes, e sempre o pão da padaria francesa. Não gastava nestes passos nem mesmo uma hora, de forma que, às 3h40, por aí assim, tomava o bonde, sem erro de 1 minuto. Ia pisar a soleira da porta de sua casa, numa rua afastada de São Januário, bem exatamente às 4h15, como se fosse a aparição de um astro, um eclipse, enfim, um fenômeno matematicamente determinado, previsto e prédito. A vizinhança já lhe conhecia os hábitos e tanto que, na casa do capitão Cláudio, onde era costume jantar-se, aí pelas 4h30, logo que o viam passar, a dona gritava à criada: Alice, olha que são horas, o Major Quaresma já passou. E era assim todos os dias, há quase 30 anos, vivendo em casa própria e tendo outros rendimentos, além do seu ordenado. O Major Quaresma podia levar um trem de vida superior aos seus recursos burocráticos, gozando por parte de vizinhança da consideração e respeito de homem abastado. Hoje o que eu tenho para nós é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. É um livro que nos remete, nos faz viajar pela história. O aluno que tem dificuldade com a história vai ter dificuldade de gostar ou até mesmo de entender. Este livro ele é dividido em 3 partes. Neste vídeo nós vamos abordar a primeira trabalho para alguns dos meus alunos, e estes alunos vão ter numa primeira avaliação a abordagem do primeiro capítulo. Primeiramente eu quero começar falando um pouquinho sobre o Lima Barreto. O Lima Barreto, para quem não sabe, né, neto de escravos libertos. Ele nasceu em 1881, século XIX, e ele vem a falecer, a nos deixar em 1922, que por coincidência, 1922, olha aí já uma referência histórica, nós vamos ter a Semana de Arte Moderna no Brasil. Lima Barreto, ele era mulato e neto de escravos, como eu já disse. Ele teve os seus estudos financiados por um padrinho, ele foi apadrinhado, e ele não chegou a formar, né? Alguém na história dele conseguiu perceber os dons, as vocações, que ele era um jovem bastante inteligente, e acabou financiando os estudos dele, o que foi suficiente para ele se tornar um escritor de primeira qualidade, mas não foi o suficiente para ele se formar. Eu acho, apesar da história ser fictícia, eu achei, apesar da história ser fictícia, que tinha muito ali do que ele via, muito ali do que ele vivia. E também o porquê não, né? Em alguns momentos a gente identifica uma certa frustração do personagem principal. E quando a gente estuda um pouco a história do Lima Barreto, eu acredito que essa frustração do escritor também foi passada, só que de uma outra forma, para o livro. Sobre a história, o livro foi escrito entre o século XIX e o século XX, em torno de 1889. Em 1889, nós estávamos vivendo a República,
Em 1889, a monarquia havia deixado o Brasil. Tivemos o nosso primeiro presidente. O nosso primeiro presidente assumiu no dia 15 de 11 de 1889. Esta obra foi escrita no início da República. E o personagem principal, que é o Policarpo Quaresma, ele tem algumas características bastante marcantes e bastante interessantes. Ele é nacionalista, ele é muito culto. Na história, nós percebemos várias passagens em que a gente consegue concluir de que ele é uma pessoa muito boa de coração. E ele é um apaixonado. A palavra nacionalista que eu falei agora há pouco era para definir o quanto ele é apaixonado pelo Brasil. E também eu achei ele um pouco excêntrico, né? Sistemático, excêntrico. O livro, ele começa, esse capítulo que eu li para vocês, começa com ele deixando bem claro na primeira página, em que todos os dias ele faz a mesma coisa e que a própria vizinhança sabe disso tão bem que até a hora de servir a mesa lá, de concluir o jantar, ficam esperando ele passar, né? E aí eles já sabem que está exatamente no horário de jantar. Então ele é uma pessoa extremamente sistemática. Um ponto interessante que eu achei desse livro, né, é o quanto a história ela muda, né? O tempo ele faz com que a história, os conceitos e aquilo que é aceitável na sociedade vá se transmutando. Tem um momento, né? Ele é muito respeitado, as pessoas veem ele como uma pessoa muito sistemática, mas vai ter um momento lá que ele é tão nacionalista, ele quer tanto engrandecer as coisas do Brasil, a cultura, a língua do Brasil, que o que ele faz? Ele quer aprender violão. Então ele chama para a casa dele o Ricardo Coração de alguma coisa, eu não tô lembrando aqui, mas depois eu vou deixar aí para vocês, que é um professor de violão. E naquela época, quem toca violão é visto como um vagabundo, uma pessoa à toa, né? Eu não vou fazer comparação com alguns estilos musicais que tem hoje, porque eu acho que a melodia e as letras não são comparáveis. Então ele começou já a ser visto de uma forma meio estranha. Policarpo Quaresma, ele quer propor reformas radicais. Vou ler um trechinho para vocês compreenderem aqui, ó. Para bem se compreender o motivo disso, é preciso não esquecer que o Major, depois de 30 anos de meditação patriótica, de estudos e reflexões, chegava agora ao período da frutificação, a convicção que sempre tivera de ser o Brasil o primeiro país do mundo, e o seu grande amor à pátria era agora ativos a grandes comedimentos. Ele sentia dentro de si impulsos imperiosos de agir, de obrar e de concretizar suas ideias, com pequenos melhoramentos, simples toques, porque em si mesma era sua opinião. A grande pátria do Cruzeiro só precisava de tempo para ser superior à Inglaterra. Gente, dá para ter uma noção aí do pensamento dele, né? Então, ele acreditava que o poder, né, do patriotismo, do valor à cultura brasileira iria imperar e, inclusive, engrandecer o Brasil acima da Inglaterra, a mais que a Inglaterra. A insanidade dele, achada, obviamente, por uns, vai chegar a tal ponto quando ele escreve um requerimento em que ele quer que seja trocada a língua nossa, que provém do latim, para o tupi. E eu vou ler um pedacinho aqui para vocês entenderem isso melhor, o quão isso é gritante e forte.
desastrosas consequências de um requerimento. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo também de que, por esse fato, o falar e o escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se vêem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua, sabendo além que dentro do nosso país os autores e os escritores, com especialidade os gramáticos, não se entendem no tocante à correção gramatical, vendo-se diariamente surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma, usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Esse é um pedacinho da pedição de Policarpo Quaresma. Essa pedição vai levar ele a um grau de julgamento social em que ele vai parar num hospício. E é desta forma que termina a primeira parte do triste fim de Policarpo Quaresma.